Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa aula vamos tratar aqui um pouco de resolvermos, de analisarmos dicas para resolvermos potências e raízes. Essas dicas vão te ajudar bastante durante a resolução, por exemplo, de uma expressão numérica envolvendo números inteiros. Vejamos aqui então. Primeiramente, nós temos que analisar quando nós formos determinar a potenciação de um número negativo. Bem, aqui nesse caso, o que acontece? Reparem que a nossa base ela é negativa e o expoente é ímpar. Isso quer dizer, então, que, obrigatoriamente, o nosso resultado será negativo. Por quê? Porque quando você tem uma base e essa base está localizada dentro de um símbolo, seja ele parênteses, colchetes ou chaves, além de você envolver ou calcular a potência do número, você também tem que calcular a potência do sinal. Isso quer dizer, então, que aqui nesse exemplo, especificamente, devido ao fato de o expoente ser igual a 3, eu tenho que repetir o sinal de negativo 3 vezes e determinar o seu resultado. Então, vejamos. Menos com menos é mais e mais com menos é menos, tá? E toda vez que você tiver essa base negativa com expoente ímpar, obrigatoriamente o teu resultado ficará negativo. E aí, logicamente, eu tenho que determinar o quê? O resultado numérico. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Reparem que eu peguei 3 fatores 2, pois o nosso expoente é 3. Então, o resultado aqui é igual a menos 8. Tranquilo? Galera, quando você tiver uma raiz quadrada com um valor dentro da raiz, que é o nosso radicando, também com o expoente igual ao índice, opa, calma lá. Como assim expoente igual ao índice? Não se esqueçam que quando você tem uma raiz quadrada, embora não apareça, o nosso índice aqui é igual a 2. Basta você fazer o seguinte, você elimina ou cancela o índice com o expoente de dentro. Quando você cancela esse índice, pessoal, automaticamente esse símbolo de radical também desaparece. E o resultado será o nosso radicando, que aqui nesse exemplo é igual a 3. Mas, muito cuidado, isso só vale se o nosso radicando ele não for negativo. Por quê? Porque, embora aqui a gente possa cancelar também o nosso índice com o expoente do radicando, tá? Mas, devido ao fato de esse radicando ser negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Não se esqueçam disso. Então, aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Primeiro passo, logicamente, é calcularmos essa potência. Então, vejamos. Como o expoente é 2, menos com menos é mais. 3 vezes 3 é 9. E aí sim, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, tá? Então, apesar de nós termos o nosso radicando negativo, o nosso resultado ficará positivo. Belezinha? Ok. Agora, essa regra que eu te mostrei aqui no segundo exemplo, ela também vale quando você tiver uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão onde ela está envolvida, essa operação, logicamente, está envolvida dentro de um símbolo. De novo, seja esse símbolo parênteses, colchetes ou chaves. E esse símbolo, o seu expoente é igual ao seu radical. Então, a gente pode e deve cancelar expoente com radical, sobrando aqui nesse caso 2 mais 5, cuja resposta final é igual a 7. Beleza, pessoal? Então, essas dicas aqui, elas podem e vão te ajudar bastante durante a sua resolução de uma expressão numérica envolvendo números inteiros. Belezinha? Próxima dica aqui, atenção. Eu tenho a raiz quadrada de 16 mais 9. Opa!
Quando você tem a raiz quadrada de uma soma, embora esses dois valores, essas duas parcelas possuam raiz quadrada exata, o que nem sempre vai ser possível, né? Mas aqui eu coloquei propositalmente, tá? Essa soma, ela não pode ser separada. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 9, certo? Onde a raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 vezes 4 é 16, e a raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é 9. E esse resultado é igual a 7, certo? Não, isso aqui está errado. Por quê? Porque a adição ela não se separa. Então, o que a gente deveria fazer aqui primeiramente? Aqui primeiro eu tenho que resolver a adição entre esses valores. Sendo assim, 16 mais 9, o resultado é igual a 25. E aí sim, ó, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, que é o nosso resultado. Então, quando você tiver agora uma multiplicação dentro de uma raiz quadrada, ou de qualquer raiz, por exemplo, tá? Aqui sim, a multiplicação ela se separa. Então, aqui eu posso pegar raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 9. Isso sim é possível, pois aqui dentro nós temos uma multiplicação. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 16, como nós vimos aqui acima, é igual a 4, vezes a raiz quadrada de 9, cujo resultado é igual a 3, e 4 vezes 3 é igual a 12. Bora ver se está certo isso? Olha lá. Se eu fosse fazer aqui de forma direta, como é que a gente poderia fazer? Multiplicando 16 vezes 9, o nosso resultado é igual a 144. E a raiz quadrada de 144 é igual a 12, pois 12 vezes 12 é 144, o que coincide com a resposta. Ó. Verifiquem que no exemplo acima nós tivemos respostas diferentes. Por quê? Porque essa parte que eu escrevi aqui em vermelho, ela está totalmente errada, tá? Então, numa adição ou numa subtração, você não pode separar as raízes. Numa multiplicação ou numa divisão, sim, você pode calcular as raízes de forma separada e depois efetuar a multiplicação ou a divisão. Bacana? Nós temos agora aqui, com a mesma ideia também, a potenciação de uma soma ou uma subtração, por exemplo. Então, aqui nesse caso, vamos supor, eu não posso pegar e fazer assim, ó, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, onde 2 ao quadrado é 4 e 4 ao quadrado é 16. Tá certo isso? Não, não está. Por quê? Só para finalizar, que daria 20, né? Por que que não está? Porque o expoente dentro de uma soma, ele não pode ser distribuído, tá? O que que a gente deve fazer aqui então? Vou fazer aqui embaixo, ó. Aqui nesse caso, o primeiro passo é você efetuar a adição entre as parcelas. Sendo assim, 2 mais 4 é igual a 6, e aí sim, ó, 6 elevado ao quadrado é a mesma coisa do que 6 vezes 6, cujo resultado é igual a 36. Beleza? A mesma ideia agora, vamos só mudar aqui que eu coloquei errado, tá? Vamos aqui verificar a multiplicação, por exemplo. Na multiplicação, sim, você pode fazer essa forma separada. Ou seja, na multiplicação é permitido, sim, o expoente ser distribuído. Então, vamos lá. Dessa maneira, então, essa expressãozinha, vamos chamar assim, né? Eu poderia escrevê-la como sendo 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, certo? E aí reparem que 2 ao cubo é a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2, cujo resultado é igual a 8.
3 ao cubo é igual a 27. Ao resolvermos essa multiplicação, o nosso resultado vai dar 216. Se você fosse fazer de forma direta, ou seja, aqui nesse caso, eu deveria fazer o seguinte: 2 vezes 3 é 6. E aí eu teria 6 ao cubo, que é a mesma coisa do que 6 vezes 6 vezes 6, cujas multiplicações, o nosso resultado também será igual a 216. O que eu estou te mostrando aqui? Estou te mostrando que quando você tiver a potenciação de uma soma ou de uma subtração, esse expoente não pode ser distribuído. Porém, se você tiver a potenciação de uma multiplicação ou de uma divisão, aí sim, nesses dois casos, essa potência ela pode ser distribuída se você achasse melhor de ser resolvida. Tá bom, galera? Então aqui estão algumas dicas que vão te ajudar bastante quando você começar a resolver expressões numéricas com números inteiros. Belezinha? Se você gostou aqui então das dicas, dê um curtir, compartilhe com seus amigos aqui a aula em suas redes sociais e se você gostou também, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, o que vai me ajudar bastante a produzir mais conteúdos desse tipo para você. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!